Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, na minha igreja, quando eu era adolescente, tinha uma menina que um casal levava com eles para a igreja e nós achávamos que ela era empregada da casa, que ela ia para cuidar dos filhos do casal, porque ela vestia diferente, porque o tempo todo ela estava empenhada em cuidar das crianças, o tempo todo ela estava, é uma igreja presbiteriana que eu estou falando, tá? O tempo todo ela estava a serviço do casal. Mais tarde eu descobri que ela tinha sido adotada. Isso não é amor. Não é o amor da adoção que Deus tem por nós. Deus não nos trata diferente de Cristo Jesus. Porque nele, em Cristo Jesus, nós somos feitos um com o próprio Senhor Jesus Cristo. A qualidade do amor que Deus tem por nós é a qualidade do amor que Deus tem por Cristo. A qualidade do amor de um pai que adota uma criança é a mesma qualidade de amor de um pai que tem um filho biológico. Não pode ter diferença. Não pode ter roupa do biológico, roupa do adotado. Escola do biológico, escola porque foi adotado. Disciplina para o biológico, disciplina porque foi adotado. Não pode ter essa diferença. Isso não é amor. E não é esse o amor que Deus dispensa a nós. João 17:26 reforça essa ideia ao nos dizer o seguinte: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus falando então dessa íntima relação que Deus tem com aqueles que Ele adota em Cristo Jesus, dispensando o mesmo amor que Ele tem com o seu Filho Jesus Cristo. Então Deus ama os seus filhos que foram adotados, porque eles são um com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a qualidade do amor que Deus tem por aqueles que Ele adota. Segundo, precisamos avaliar com precisão o amor de Deus por nós. Precisamos diferenciar o amor humano do amor divino. Como seres humanos, nós precisamos de amor da mesma forma que precisamos de água e comida. Não podemos viver sem amor. Por essa razão, quando amamos aos outros, em geral, não deveria, mas em geral, esperamos ser retribuídos. Isso significa que o nosso amor, de certa maneira, é sempre um amor egoísta. Nós sempre queremos um retorno, queremos algo de volta. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus jamais é egoísta. O nosso Deus é um Deus triuno. Ou seja, 3 pessoas distintas e uma só substância, uma só divindade. Essa triunidade é essencial para entendermos o seu amor. Por quê? Porque isso significa que o amor é essencial no ser eterno de Deus. Deus já amava as pessoas da Trindade antes da criação de qualquer outra coisa. O Pai amava o Filho amava o Pai, o Espírito amava o Filho, amava o Pai o Espírito. A Trindade se amava. Deus não precisou criar alguém para ser objeto do seu amor. Já havia esse objeto do seu amor antes de todas as coisas serem criadas, porque o Deus triuno já se amava. Já havia um profundo amor, uma profunda comunhão, um profundo afeiçoar, uma profunda intimidade entre a Trindade antes de qualquer coisa neste universo ser criada. Então, Deus é o objeto do seu próprio amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem uma eternidade de mútuo deleite, mútuo amor. Então ele está satisfeito em si mesmo. Ele não precisa criar alguém para ele amar, como nós precisamos ou amar ou sermos amados. Ele não necessita disso. Ele não ganha nada por nós o amarmos ou por nos amar. Essa percepção desse entendimento não deve nos escandalizar, pelo contrário, deve nos confortar. Porque isso significa que nada há em nós que atraia o amor de Deus. E se não há nada em nós que atraia o amor de Deus, significa que Ele nos ama de livre e espontânea vontade. Porque se fosse depender de alguma coisa em nós para atrair o seu amor, nós não seríamos amados. Porque não há nada em nós que atraia Deus. Deus tem esse tipo de amor em si próprio. E sabe o que é maravilhoso? Ele concede esse amor em abundância a nós. Não precisamos merecer, não precisamos ser dignos, não precisamos nos preocupar que diante de alguma coisa que a gente faça, o amor de Deus vai mudar. Esse amor não depende do nosso desempenho, porque Deus é misericordioso. E essa é a única razão por que Ele nos adota. Porque Ele é misericordioso. Olha o que o texto que nós lemos fala. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o quê? Para que eu seja louvado, para que eu seja amado? Não. Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em nenhum momento o texto aponta para algo em nós que mereceu o movimento de Deus em relação a nós. Em nenhum momento o texto fala que alguma coisa em nós atraiu os olhares de Deus. Em nenhum momento o texto fala que há algo bom em nós que possa fazer Deus nos amar. Deus nos ama, independente de que somos, de quem somos, do que fazemos. Não temos mérito nisso. Aí nós nos perguntamos, então quem é a pessoa que Deus mais ama no universo? A pessoa que Deus mais ama no universo é Ele mesmo. Mas você fala, mas isso é egoísmo. Não. Você não vai querer um Deus que ame algo acima dele mesmo. Porque se Ele ama algo acima dele mesmo, Ele se torna idólatra. Você não quer um Deus idólatra. Você não quer um Deus que ame a você mais do que Ele ama a Trindade dentro de si próprio. Porque isso vai fazer dele um Deus idólatra. Um Deus que tem algo acima dele mesmo. Nós devemos amá-lo porque Ele está acima de nós. Nós devemos amá-lo mais do que qualquer outra coisa neste mundo, porque Ele está acima de nós. Mas não há algo, não há nada acima do próprio Deus que dispense o seu amor mais do que Ele mesmo ama a si próprio dentro da Trindade. Quando o Tiago nasceu, nós amamos instantaneamente. Isso é engraçado, não é? Aqueles que têm filhos sabem disso. O amor por o seu filho é muito instantâneo, é muito de uma hora para outra. A gente não precisa conhecer o nosso filho para amá-lo. A gente ama, simplesmente. É algo instintivo. Com Samuel foi diferente. Com Samuel, esse amor foi crescendo aos poucos. Nós começamos a amá-lo quando orávamos por ele, antes mesmo de conhecermos. Nós começamos a amá-lo quando nós vimos a primeira fotinha dele, em que a vara da infância nos apresentou ele. Nós começamos a amá-lo quando visitamos nós continuamos a crescer, esse amor cresceu quando nós o visitamos pela primeira vez. O amor se tornou mais evidente quando nós íamos embora e ele ficava chorando. E nós também chorávamos, porque ali estava ficando o nosso filho. O amor crescia quando chegávamos ao abrigo, ele estava na janelinha, esperando a gente, porque ele já sabia mais ou menos o horário que nós íamos chegar. E foi assim. Mas sabe o que é de comum entre os dois? Entre o amor instintivo que tivemos pelo Tiago e o amor construído que tivemos pelo Samuel? Nós escolhemos amar. Nós fizemos um compromisso de amar. Nós queríamos amar. Foi uma decisão. Não foi algo que surgiu. Não foi algo que surgiu a partir de nuvens prateadas que surgiram na nossa cabeça. Não foi algo que surgiu a partir de um sininho que tocou. Não foi algo que surgiu a partir de uma visão da glória. Não foi algo que surgiu simplesmente. Nós decidimos. Nós escolhemos. Nós fizemos um compromisso de amar. Nós fizemos um compromisso de amar a criança gerada. Nós fizemos um compromisso de amar a criança adotada. Essa é a palavra-chave. Compromisso. Por que vocês acham que pais biológicos jogam seus filhos pela janela? Por que vocês acham que pais biológicos jogam seus recém-nascidos no lixo? Deixam na rua? Espancam até a morte? Porque não escolheram amá-los. Todo processo de amor começa com uma escolha. E graças a Deus, porque Ele escolheu nos amar. Graças a Deus, porque na eternidade Ele decidiu nos amar. E Ele fez um compromisso firme e profundo. Eu vou amar a minha igreja. Graças a Deus por isso. Segunda ideia com relação à adoção que o texto nos dá, é que a adoção é predeterminada. Olha aqui no versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Bom, Paulo não fala simplesmente que Deus nos adotou. Ele fala que Ele escolheu, Ele predeterminou, Ele predestinou a adoção. Agora, o que nos chama a atenção é quando. Olha quando isso aconteceu, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Antes da fundação do
do mundo. Isso é essencial. Sabe por quê? Porque isso significa que a adoção foi a primeira escolha de Deus. Isso significa que a adoção é o plano original de Deus. Ele não decidiu nos adotar depois de ter criado o universo. Ou depois que Adão desobedeceu. Ou depois que ele prometeu a salvação por meio da semente da mulher. Sua decisão em adotar não foi uma reação de Deus ao pecado. Antes da criação do homem, antes da fundação do mundo, antes da escolha de Adão, antes do pecado, Deus já tinha um plano A. E o plano A era adotar. A adoção faz parte dos planos de Deus desde o princípio. Bom, como pecadores que somos, e a gente entende isso, muitas pessoas costumam ver a adoção como um plano B, não é? Bom, eu não tive meus próprios filhos, eu não pude ter os meus próprios filhos. É engraçado, a gente fez o último curso da Vara agora, e todos os casais, com exceção de nós, a adoção era plano B. Então eles tentaram ter um filho biológico, eles tentaram várias coisas na vida, tentaram inseminação, tentaram tratamentos e várias questões e não conseguiram. Então eles partiram para a adoção. Com Deus não foi assim. Deus não criou o mundo na esperança de ter filhos naturais ou biológicos e depois descobrir que eles eram rebeldes e colocar outros no lugar. Antes da criação do mundo, Deus escolheu adotar. Antes da criação de todas as coisas, e já era o plano de Deus. Já era parte da vontade de Deus. Deus já tinha pré-determinado que iria nos adotar antes de todas as coisas. Deus predestinou a adoção. Antes da fundação do mundo, o plano A de Deus foi revelado a nós. E o plano A de Deus é a adoção. Quando eu e a Roberta namorávamos, nós falávamos já de adoção. Mas a gente falava o seguinte: olha, primeiro nós vamos ter um filho biológico, ter mais de um, e depois nós vamos adotar. De certa forma, era o plano B da gente também. Não era o plano original, era o plano B. Né? Mas sabe que eu dou graças a Deus? Porque Deus transformou o plano B em plano A. E hoje nós temos o Samuel. Graças a Deus, em Cristo Jesus, nós somos o plano A de Deus. Nós não somos aquele que vem como consequência de tudo ter dado errado. Nós somos aqueles que Deus, antes de todas as coisas, escolheu fazer de nós os seus filhos. Terceiro ensinamento que o texto nos dá com relação à adoção, versículo 5, ele vai dizer que essa adoção é feita por meio de Jesus Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade. Cristo é o meio natural através do qual Deus nos adota. Ele está pensando aqui na morte substitutiva de Cristo, porque Ele nos resgatou. O verbo resgatar significa comprar a liberdade de um escravo. Cristo deu a sua vida para comprar a nossa liberdade. Cristo se entrega para nos libertar e nos tirar da condição de escravos e nos colocar na condição de filhos, como a gente leu, por exemplo, em Gálatas hoje, no texto da liturgia. No entanto, à medida do resgate, o pecado foi algo tão profundo, tão danoso. Não dá para a gente comparar o estrago que o pecado fez com algo deste mundo. Talvez algo que eu possa falar para vocês que dê uma ideia do estrago. Imagina um tsunami a nível universal. Imagine uma bomba atômica a nível universal, não a nível terrestre, mas a nível universal. É mais ou menos isso que o pecado provocou. O pecado abalou a estrutura do universo, não foi só a estrutura da Terra. Foi de todo o universo. Todo o universo parou de funcionar como deveria funcionar como consequência do pecado. Portanto, foi drástico demais. A magnitude do pecado, da nossa escravidão, é imensurável. Por isso, a medida do resgate precisava ser preciosa. E a medida do resgate é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Veio para nos resgatar, para que nele possamos ser adotados. Quando Cristo morreu na cruz como nosso substitutivo, Ele realizou duas coisas por nós. Primeiro, Ele pagou o nosso débito. Somos culpados por desobedecer a Deus. E não podemos pagar esse débito. Não tem como. A gente não consegue pagar essa dívida com Deus.
Somos culpados por transgredir a aliança com Deus. Qual o resultado? Somos devedores. Temos uma dívida impagável com Deus. Não tem como ser paga. Na cruz, Cristo pagou o nosso débito. E isso se chama redenção. O nosso débito foi pago. Olha o que ele fala aqui no versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pecados pagos, dívida paga. Foi isso que Deus fez com a morte de Cristo na cruz. Segundo, Cristo comprou a nossa herança. Por ocasião da queda de Adão, nós perdemos tudo. Tudo que tínhamos como herança foi perdido quando Adão peca como nosso representante. Ficamos totalmente distantes, alienados de Deus. Cristo comprou de volta a nossa herança na cruz. E isso se chama adoção. Somos herdeiros, somos filhos, somos tratados como tal. Em Cristo possuímos um novo nome, uma nova posição, uma nova identidade. Temos uma herança. E Cristo transmite essa herança perpetuamente a todo o seu povo. Então, agora é importante nós entendermos o elo entre a adoção e a redenção. O elo entre a adoção, sermos herdeiros, sermos filhos, e a redenção, termos a dívida paga, chama-se reconciliação. Nós somos reconciliados. E o que significa reconciliação? Há uma mudança do nosso estado diante de Deus. Antes nós éramos o quê? Escravos. Agora nós somos o quê? Filhos, reconciliados com o Pai. Por meio da morte de Cristo, a redenção produz reconciliação. E a reconciliação é a base da adoção. Gálatas, o texto que nós lemos hoje na liturgia, 4, versículo 4 e 5, Paulo diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele veio para nos resgatar. Nós estávamos sob a lei, ele veio para pagar o nosso débito por meio da sua morte. Mas Paulo não para aqui. Ele deixa claro que a morte de Cristo também assegura a nossa herança, para recebermos a adoção de filhos. Temos uma herança. Dívida paga, herança dada. Olha só que coisa maravilhosa. Você não tem só sua dívida paga, você recebe uma herança. Você agora devia algo, não deve mais, e recebe algo, sem ter feito nada para merecer isso. Agora, a nossa adoção por parte de Deus é inteiramente diferente de quando adotamos uma criança. Por dois motivos básicos. Pode ter outros, mas eu vou citar dois. Primeiro, Deus não nos adota por alguma coisa que esteja faltando nele. Nós, em geral, nós adotamos crianças porque queremos alguma coisa. É engraçado que os casais lá do curso falavam exatamente isso. Está faltando alguma coisa, né? Há um desejo no nosso coração, talvez natural, colocado lá quando nós fomos chamados para crescer e multiplicar, de ter filhos. Deus não tem essa necessidade, mas nós temos. Nós nos sentimos meio que incompletos sem eles. Então, uma vez que temos nossos filhos, a nossa vida meio que, pelo menos durante um tempo, pelo menos quando eles são bebezinhos, gira em torno deles. Deus não é assim. Ele não tem nenhuma necessidade para ser suprida. Não possui nenhum desejo a ser satisfeito. Ele adota porque ele quer adotar. Ele adota porque ele resolveu amar. Ele escolheu, ele fez esse compromisso. Segundo, Deus não nos adota por algo em nós que o induza a isso. A gente gosta de crianças porque elas são fofinhas. A gente gosta de brincar com as crianças engraçadinhas. Elas nos cativam, nos dão prazer. Mas não, Deus não é assim. Ele não tem, porque não tem nada em nós que seja encantador. Ele não fica dominado por um sentimento caloroso que tem quando está em contato conosco. Não há nada absolutamente encantador em nós. De acordo com o texto de Efésios, a razão pela qual Deus nos adota é simplesmente segundo o beneplácito da sua vontade. Não é porque somos especiais. Porque se dependêssemos de sermos especiais, não seríamos adotados.
Então a adoção é para o louvor da graça de Deus. Baseia-se na eleição, que é uma escolha soberana de Deus, não em nós, porque somos pecadores e não temos nada em nós mesmos que nos faça merecer sermos adotados. Deus é livre para nos castigar, Deus é livre para fazer o que quiser e não deve nada a ninguém. Isso é a justa liberdade de Deus. Portanto, a adoção se baseia na graça. A adoção é imerecida, a adoção é gratuita. Ele perdoou a nossa dívida, nos deu generosamente a sua herança. E o principal propósito para Deus perdoar a nossa dívida e nos dar a sua herança é glorificar a si próprio. E Ele resolveu glorificar a si próprio por meio da adoção. Último entendimento que nós temos aqui, que a última lição que o texto nos dá com relação à adoção, versículo 6. Ele vai nos dizer que a adoção está radicada na união com Cristo. Ela não só é por meio de Cristo, ela está radicada na união com Cristo. Versículo 6. Olhe na sua Bíblia, por favor. Para louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós não recebemos nada a parte da nossa união com Cristo. E a Bíblia vai usar algumas metáforas para mostrar isso para a gente. A primeira que eu vou mostrar aqui para vocês que ela usa é da planta enxertada. Em Romanos 6,5, o texto diz assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O termo unido aqui, a palavra original para unido aqui, ela pode ser também traduzida como plantados, que transmite a ideia de um ramo enxertado em uma cepa. Quando isso acontece, a seiva da cepa imediatamente se transfere para o ramo. E ela passa a dar vida para aquele ramo. Imagina uma árvore, você corta e você consegue enxertar. Nós não conseguimos fazer isso, mas Deus faz isso. Enxertar de novo um outro galho, uma outra parte naquela árvore. E aí ele enxerta, e aquilo que alimenta toda a árvore passa a alimentar também aquele galho. É isso que Deus faz conosco. Somos enxertados em Cristo, unidos a Ele. E como resultado recebemos vida a partir dele. João 15:5 fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós somos esse ramo enxertado na videira, na árvore. E tiramos o que é a nossa vitalidade a partir dela. Então, não tem como, fora de Cristo, haver adoção. Ela é em Cristo, está na união com Cristo. Outra figura que a Bíblia nos mostra é a figura de cabeça e corpo. Vai estar aqui em Efésios, capítulo 4, 15 e 16. Ele fala assim, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Ele é a nossa cabeça. Temos com Cristo a mesma ligação que a nossa cabeça tem com os demais membros do corpo. Como é que é isso? Então, a cabeça, o que ela faz? Ela dá percepção e movimento a todo o nosso corpo. Cristo dá percepção e movimento a toda a nossa vida também. Ele é a nossa cabeça. Como a cabeça direciona, cada movimento que nós fazemos já teve uma ordem vinda da cabeça, para que aquele movimento fosse feito. Assim acontece na nossa relação com Cristo. Tudo é direcionado por Ele. Tudo é estabelecido por Ele. Ele é a nossa cabeça. E a terceira metáfora que a Bíblia traz, que também está em Efésios, capítulo 5, versículo 30, 31 e 32, é de marido e esposa, que diz assim: porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Essa metáfora que o texto usa de relação marido e esposa, com a relação entre Cristo e nós, que somos a sua igreja, mostra quão íntima é esse relacionamento. Como esse relacionamento é próximo, é íntimo.
Por exemplo, ele faz uma referência aqui ao texto de Gênesis. E ao fazer referência ao texto de Gênesis, ele faz um comparativo que Cristo, está falando de Cristo e da igreja. O que aconteceu no texto de Gênesis? Eva foi tirada de Adão. Assim como a mulher foi tirada do homem, a igreja é extraída de Cristo. Quando Cristo morreu, a igreja morreu com ele. Quando Cristo ressuscitou, a igreja ressuscita com ele. Ele é carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. Nós somos carne da carne dele, osso do osso dele. Há uma união profunda entre nós e ele. Segundo Eva, foi trazida a Adão. Pelo próprio Deus, Eva é levada a Adão para essa união com Adão. Se juntaram e tornaram-se uma só carne, um só corpo. Cristo e a sua igreja se tornam um só. E nem mesmo o mundo inteiro pode fazer com que se separem. Não há como dissolver essa união. A união entre Cristo e a sua igreja é eterna, é para sempre. Mesmo que todo mundo se una para destruir essa união, para separar esses dois que estão unidos, ligados, ele não consegue. Porque a liga que une Cristo e sua igreja é impossível de ser separada. Não tem como. E o terceiro ensinamento que a gente tira daí, dessa metáfora, é que assim como Eva complementou Adão, a igreja complementa Cristo. Calma, vou explicar. Cristo é completo. Ele é o perfeito Filho de Deus e o eterno Filho de Deus. Contudo, como mediador, ele precisa da igreja. Porque ele só pode ser mediador daqueles que necessitam dessa mediação. Nesse sentido, ele se torna completo como mediador do seu povo. Paulo fala em Efésios 1:23, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, cada uma dessas metáforas vai ilustrar a união entre Cristo e a sua igreja. Quando somos adotados por Cristo e em Cristo, o que é dele torna-se nosso. O que é nosso tem que ser dele. Gozamos de um status legal nele. Gozamos de comunhão. Gozamos do seu nome, dos seus títulos, da sua justiça, da sua santidade, da sua morte e da sua ressurreição. Entre todos os dons e privilégios está a adoção, por meio da qual Deus derrama abundantemente sobre nós a grande graça de pertencermos à sua família. Então, você é filho adotado de Deus. Mais uma comparação grosseira. Jesus é o mesmo que tem o DNA do Pai, porque ele é divino como o Pai. Nós não somos divinos. Como nós fomos enxertados nessa família por meio da adoção. Então, para de, às vezes, pensar que uma criança que foi adotada, ela é diferente, ou tem que ser tratada diferente. Se nós temos os mesmos privilégios que Cristo e fomos adotados, porque uma criança que tem o mesmo meio de entrar numa família tem que ter privilégio diferente, tem que ter tratamento diferente. Hoje Samuel, e até um dia que ele se unir à sua esposa, ele é parte de nós. Há uma união entre nós e ele. A dor que ele sente, nós sentimos. As alegrias que ele experimenta, nós experimentamos. Os nossos planos incluem ele. Não temos como planejar nada na nossa rotina diária sem incluí-lo. Ele é parte da nossa família, é parte de nós. Mesmo que o nosso sangue não corra em suas veias, mesmo que o nosso DNA não esteja nele, há entre nós e ele uma união misticamente promovida pelo próprio Deus. Assim como entre nós e Cristo há uma união misticamente promovida pelo próprio Deus. Então, o que nós vimos hoje? Nós entendemos hoje que ser adotado é fazer parte de uma família. Ser adotado é ser incluído numa família, com os mesmos direitos e privilégios que essa família tem. Nós vimos então que nós, em Cristo, somos adotados e passamos a fazer parte da família dele, com os mesmos direitos e privilégios que essa família tem. Nós vimos que a adoção tem sua origem no amor, num ato livre, soberano de Deus. Nós vimos que a adoção é pré-determinada. Quando? Antes da fundação do mundo. Não foi plano B.
Foi para o ar de Deus. Nós vimos que a adoção é por meio de Jesus Cristo. Não tem como. Não pode ser diferente. É só nele que há a adoção. Nós vemos que a adoção está radicada nessa união com Cristo. Nós somos enxertados e somos unidos a Cristo. Então o Pai olha para o Filho e olha para nós. O Pai nos vê como um com o seu Filho. O Pai nos trata, nos dá os mesmos privilégios, nos trata como trata o seu Filho. Diante dessa realidade, eu gostaria de fazer para a igreja e deixar algumas perguntas reflexivas para todos nós. Primeiro, por que os evangélicos são minoria nas filas de adoção? Por que quando nós fazemos curso de adoção, a maioria é católica e espírita? Ou até ateu? No último tinha um casal homossexual. Diante desse entendimento de que nós somos adotados em Cristo Jesus, se você realmente entendeu o que foi dito nesta noite, nessa manhã, se você realmente entende isso, se percebe assim, entende que foi enxertado, entende que foi adotado, que foi colocado na família de Deus, por que nós somos minoria quando temos que adotar uma criança? Segundo, porque as casas-abrigos são, em sua maioria, administradas por espíritas e católicos. O Adilson me ligou semana passada, perguntando se tinha alguma casa-abrigo aqui em Brasília que ele pudesse fazer uma doação lá da creche onde ele está administrando. Eu falei, olha, eu não conheço. Ele até acho que procurou e não achou. Resultado, vai fazer uma adoção para uma casa espírita. Uma casa-abrigo administrada por espíritas. Por que nós não nos engajamos nisso? Porque a gente é tão ingrato com a adoção que temos em Cristo Jesus a ponto de não fazermos disso algo parte da nossa vida. De não fazermos disso um projeto da igreja. Por que a gente tem projeto de um monte de coisa, mas não tem projeto de construir uma casa-abrigo? Porque as pessoas nas igrejas evangélicas são tão críticas com relação à adoção e às crianças que foram adotadas. O pastor Emílio estava conversando comigo, que ele foi dar uma palestra sobre adoção, e 3 pessoas procuraram ele depois da palestra e falaram o seguinte: nós queríamos adotar, mas a igreja nos desencorajou. As pessoas da igreja disseram que nós não deveríamos fazer isso. As pessoas da igreja falaram que isso era uma loucura. As pessoas da igreja falaram que isso era um risco para nossas vidas e famílias. E eu ouvi coisas parecidas também, meus irmãos. Quando nós anunciamos que queríamos adotar, na verdade eu ouço ainda. Quando nós falamos que queríamos adotar, nós ouvimos. Aí depois que foi adotado, tudo que bonitinho, que legal. Aí agora a gente vai falar que vai adotar de novo. Você tem certeza? Por que as pessoas são tão críticas? Por que as pessoas são tão críticas com uma criança que foi adotada? Olha, eu não quero que a criança que foi adotada seja vista como uma vítima. Ela é vítima, mas eu não quero que ela seja vitimizada. Mas nós não podemos ignorar a singularidade da vida delas. Gente, você ser arrancado da sua família biológica, você ser tirado, ou a sua família não querer você, isso é um terremoto na vida de uma pessoa, isso é um tsunami, isso é uma bomba atômica, isso quebra as estruturas, isso dá desequilíbrio para as estruturas dessa pessoa, dessa criança. Então não dá para você olhar para uma criança que veio dessa forma para uma família e exigir dela o mesmo de uma criança que foi criada a vida inteira com sua família biológica. Eu sei que o equilíbrio é difícil, eu sei que o equilíbrio entre vitimizar e deixar fazer tudo o que quer é difícil, mas é necessário. Sabe por que de vez em quando a gente pega sua mãe no colo? Apesar de ter 8 anos, e eu sei que a maioria das crianças que tem 8 anos não fica no colo, porque durante 5 anos de vida ele não teve ninguém que colocasse no colo. E às vezes ele pede por isso. Sabe por quê? Que crianças que são adotadas fazem movimentos assim, o tempo todo, e uma pessoa que não conhece o histórico dela, a singularidade dela, fala que ela é autista, fala que tem algum problema mental, porque eles são colocados no bebê conforto, porque são 2 pessoas para cuidar de 10 crianças, elas não têm condição de colocar no colo, essas crianças ficam horas e horas no bebê conforto, balançando. Aí quando ela começa a chorar, alguém vai lá e balança o negócio para ela continuar balançando. Então ela desenvolve a sensação de que quando ela balança, ela tem conforto, ela tem segurança.
E as pessoas são críticas. As pessoas simplesmente rotulam um rótulo baseado em percepções não bíblicas, mas em percepções psicológicas, e dizem: essa criança é isso, porque ela faz esse movimento. As pessoas querem enquadrar simplesmente, sem um pingo de sensibilidade com a singularidade da história daquela criança. Como as pessoas podem ser tão maldosas e tão críticas com aqueles que adotam e com aqueles que são adotados? Como? Olha, eu entendo, gente, eu entendo perfeitamente com linguagem assim. Porque os valores são diferentes, porque eles não entendem a adoção de Cristo Jesus, porque eles não vivem isso, porque eles não foram adotados. Eu entendo, mas eu não consigo entender a igreja ser assim. Eu não consigo entender a igreja agir e fazer assim. Não dá. Não dá para entender que aqueles que são adotados possam agir com tal insensibilidade à adoção. Em todos os aspectos dela. Eu estou dizendo que todo mundo tem que adotar. Mas a insensibilidade com relação a ajudar aquelas famílias que adotam, a insensibilidade com relação a incentivar aquelas famílias que querem adotar, a sensibilidade com relação a apoiar projetos de casas-abrigo que vão agrupar, que vão reunir, que vão cuidar dessas crianças, a sensibilidade com relação a sim adotar também, mesmo que eu possa ter filhos biológicos, mesmo que eu possa gerar filhos. Pregar, ensinar, defender, propor a doutrina da oração e continuar com posturas assim é negar a doutrina da adoção. É incoerente, é hipócrita, não é bíblico. Que isso ilumine as nossas mentes, nos dê a graça de viver como Ele quer. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, porque em Cristo nós somos adotados. Obrigado porque nele há grande salvação para nós. Obrigado, Deus querido, porque nele nós somos vistos como teus filhos. Temos a nossa dívida paga por um Pai amoroso, por um Pai bondoso, por um Pai que sacrificou algo profundamente valioso para Ele, para pagar a nossa dívida. Obrigado porque em Cristo, Deus querido, nós somos resgatados dos nossos próprios pecados. Obrigado porque nós temos a herança em Cristo Jesus. Nós temos todos os privilégios que Ele tem. Nós vamos ter um relacionamento eterno com o Senhor. Nós vamos fazer parte da sua família. Nós vamos ter o privilégio de estar junto com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado porque o Senhor já nos trata assim hoje, apesar dos nossos pecados. E nos perdoa, Deus querido, porque muitas vezes negamos isso. Negamos com a nossa insensibilidade, a nossa ignorância, a nossa falta de amor, a nossa falta de tato, a nossa falta de coerência, a nossa hipocrisia. Oh Deus querido, ajuda-nos, em Cristo Jesus, a entendermos a adoção não apenas como um tema teológico, não apenas como uma doutrina, mas como algo a ser vivenciado, a ser colocado em prática, a ser experimentado em nossas próprias vidas. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, que o Senhor nos capacite a entender e a viver como o Senhor quer que vivamos. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que eu peço. Amém.